Olha aqui um versículo 11:11 de 1 Coríntios. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Isso. A gente depende um do outro, são pessoas que se complementam. Né? É na igreja mesmo, a gente vê isso nitidamente. O que seria das nossas programações, o que seria dos nossos eventos sem as mulheres? Verdade. A gente prepara Agora, palavras, músicas, prepara a estrutura, faz muita coisa, mas eu acho que quem dá o toque de arte em tudo é a mulher. Aliás, a mulher ensinou os discípulos, né? Quando ela chega, quebra o seu perfume caríssimo e lava os pés com os cabelos, lava os pés de Jesus com o cabelo, usando aquele perfume caríssimo, e o homem racional que só, que isso, gastando um perfume desse e tudo com isso. Então, falou, olha, Jesus, essa história aconteceu, que isso vai ficar para mostrar para a eternidade que como as pessoas devem agir com o Senhor. Aquela mulher ensinou para até a eternidade, até para sempre, né? Como nós devemos adorar o Senhor, vocês podiam com o melhor falar de nós e tudo mais. Rapidinho, como é que é na casa de vocês, né? Na casa da Tilano, do Gustavo, e como era, né? O Lúcio hoje é viúvo, né? Como é que é essa dinâmica? Como é que é a mulher na casa da Tilano, a esposa da Tilano? Você sabe, nós fizemos um programa há um tempo atrás sobre o casamento, sobre o relacionamento e tudo mais, e eu contei várias coisas sobre isso. Mas a gente tenta ser ao máximo equilibrado. Eu creio que a palavra equilíbrio é a nossa palavra de ordem na nossa casa. Sabe? Eu não quero, eu faço de tudo para alegrar o coração da minha esposa, aquilo que ela deseja e tudo mais, porque eu já aprendi a linguagem dela, aquilo que deixa ela feliz. Ela também já aprendeu uma linguagem, aquilo que me deixa feliz. E na nossa casa, nós trabalhamos, os dois trabalham fora. Né? Nós sempre trabalhamos, a vida toda. Então, nós dividimos todas as tarefas na nossa casa. Temos uma conta única, onde colocamos todos os nossos milhões de dólares, etc., tudo lá dentro, os milhões e tudo, né? E também os nossos objetivos da casa, sempre que beneficia a ambos, nós compartilhamos, conversamos sobre isso, né? Sempre incentivei a minha esposa nos seus projetos, ela igualmente fazendo isso comigo, e até nas coisas mínimas em casa, nós dividimos bem as coisas, né? A minha esposa cozinha muito bem, ela cozinha e eu limpo tudo. Eu deixo sempre tudo igual limpo. lá em casa. Eu não jogo nada, eu não deixo nada espalhado pela casa para que ninguém tenha problema de ficar limpando e fazendo. Quando vamos fazer limpeza em casa, os dois fazemos. Coletivo. Fazemos os dois. E botamos os filhos também, que eles precisam aprender como é que a coisa acontece, né? Tem que colaborar e tudo. Então, eu tento ao máximo não sobrecarregar e ela também não me sobrecarregar. Eu acho que é um equilíbrio. Mas curioso é que nessa história, como a Bíblia fala, o marido deve amar a sua esposa e a esposa ser submissa ao marido. Sabe, graças a Deus, eu tenho uma esposa que vai tranquilo comigo, ela sempre me pede a última palavra. O que você acha? O que você acha? Na minha casa eu lidero. Na minha casa Deus me chamou para ser o líder, para ser o sacerdote, para ser aquele que dá a última palavra, para ser aquele que alguém tem que decidir aqui. Então a gente decide. Eles aceitam bem, minha esposa aceita bem essa liderança, porque a gente faz uma liderança com amor. Uma liderança que quer abençoar a todos. Né? E, consequência, se eu tenho o amor deles, é uma liderança fácil. É uma liderança tranquila. É diferente. Então eu sei o meu papel. Não é uma ditadura, né? Não é uma ditadura. Cada um sabe o seu papel dentro de casa. Né? Então é assim que a gente... Eu só queria... Aqui tem um texto, que é um texto assim... esse das mulheres, né? Aprendam em silêncio. Está lá em 1 Coríntios, né? No capítulo 14, no versículo 33, Paulo diz assim: como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Quantos versículos falam que Paulo é machista, né? É interessante esse texto. Mas ele está dentro de um contexto, que é o contexto da igreja de Corinto, especialmente do capítulo 11, quando as mulheres decidiram que não mais iriam usar o véu.
Ele talvez tenha sido o primeiro movimento feminista da história da humanidade. As mulheres começaram uma revolução dentro da igreja de Corinto, dizendo: abaixa o véu, abaixa o véu, abaixa o véu, abaixa o véu, abaixa o véu. E os americanos que acharam que criaram isso. Nem É. começou antes. Mas o véu ali era sinal de proteção para aquela mulher. Porque dentro daquela cultura, as mulheres que não usavam véu eram as mulheres que serviam os homens no templo de Afrodite, com a prostituição. Prostituição cultural. E os maridos, naturalmente, não queriam que as mulheres fossem confundidas com prostitutas. E por isso pediam para usar o véu. Então, na verdade, a regra é uma regra que protegia. Proteção. É cultural, né? É Então, cultural. essas mulheres começaram esse movimento e disseram: ele não usa véu, não vou usar véu. Nesse contexto de desordem, de caos que havia na igreja de Corinto, e um caos que havia sido começado nessa situação por esse movimento das mulheres, é que Paulo diz: olha, mulher, você fica em silêncio aí. Calma. Não é para você falar. Eu já ouvi falar que iam sacerdotisas e infiltravam na igreja para... Porque nessa igreja de Corinto, uma das líderes da igreja de Corinto era a mulher, Priscila, esposa de Áquila. Foram eles que começaram primeiro essa igreja em Corinto. Foram eles com Paulo. E quando Paulo vai falar sobre Priscila e Áquila aqui em Corinto, enviando saudações, ele coloca primeiro Áquila, depois Priscila. Mas posteriormente, escrevendo a carta aos Romanos, ao mencionar os dois, ele já coloca o nome de Priscila na frente do nome de Áquila. Então percebe-se que não havia entre eles essa disputa, essa competição, mas havia esse reconhecimento do chamado de cada um. No caso, o chamado do homem desse sacerdócio, desse se entregar como Cristo se entregou à igreja em amor pela mulher. Então esse é o papel do homem, não porque ele seja maior ou melhor, mas porque ele recebeu essa incumbência, esse chamado, essa responsabilidade de Deus. E por isso ele deve exercer o papel dele em obediência àquilo que Deus lhe mandou fazer, mas em amor, não em domínio. Isso não é mais uma responsabilidade do que uma honra, né? Vamos dizer assim. É responsabilidade, é mais não é manipulação, não é posição de ser maior, mas é responsabilidade para servir como ele pode servir em obediência a Deus. Ele pode servir orientando a esposa, conduzindo a casa, sendo sacerdote do lar. Então não é por ser isso ou aquilo, porque um é maior do que o outro, mas porque cada um recebeu um papel e uma função diferente dentro da família e dentro da casa. E nenhum dos dois deve utilizar a sua posição para poder manipular. Porque às vezes acontece isso muito, né? Do homem querer manipular porque ele é o líder e a mulher querer manipular porque ela é aquela que administra e cuida das coisas da casa. Então tudo isso todo extremo é perigoso e prejudicial. Então acho que nem uma coisa e nem outra. Os dois precisam caminhar juntos, né? Terem os mesmos objetivos, porque um dos problemas às vezes acontece dentro do lar. Vamos supor, o marido ele tem um objetivo, ele tem objetivos. Estou citando o marido, como pode ser também a esposa. Ele pretende alcançar: eu quero comprar, eu quero ter um sítio, eu quero construir uma casa, eu quero mandar meus filhos estudarem no exterior. Já a mulher ou o marido, depende aí, já quer viver o momento, quer gastar tudo que ganha, quer aproveitar a vida. Então, por isso, Deus estabeleceu alguém para administrar. Eu conheci um casal que os dois emprestavam dinheiro um ao outro e cobravam juros um do outro. Juros? Juros. Você está me devendo, eu te emprestei tanto, você tem que me Meu pagar Deus tanto. do céu. Então, são pessoas que estão juntas, mas caminham separadas. Não adianta. Cada uma numa direção. E isso aí, para os filhos, é péssimo, né? É péssimo. Era porque juros do mercado? Brincadeira. Deixa eu fechar o programa, esse Tilano fica muito soltinho. Né? Mas hoje nós podemos ver claramente que desde o Éden, o sonho de Deus é que o homem e a mulher fossem iguais. Com a queda e o pecado, essa visão foi distorcida, mas com a vinda de Cristo, conforme lemos aqui, a vinda de Cristo, dentre tantas outras coisas maravilhosas que trouxe para o homem,
como se religar a Deus, acesso à salvação, ele também em Cristo, todos nós somos iguais. Então, essa luta da igualdade, ela já foi conquistada lá na cruz. E é uma alegria saber que em Cristo somos todos iguais. Amém. Queria agradecer a sua participação no nosso programa e dizer que Deus ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Que você não é melhor nem pior que ninguém. Queria agradecer a presença do pastor Lúcio Barreto, Amém. pastor Gustavo Bessa e o pastor Tilano Murados, que agora vai falar sobre isso, né? Casar. Sobre casar. Casar é muito bom, Isso que a aí, gente que casa Deus com te a mulher, abençoe. né? Aliás, isso é bom, viu, gente? Casar um homem com a mulher, né? Esse é que é o correto. Tema né? para Amém? um futuro bate-papo. É isso aí. Casar é muito bom, você vai ver. Não é um mar de rosas nem prisão. Tem horas de paixão, tem horas de sofrer. Compensa, é bem melhor que a solidão. Não tem que ser igual ao de seus pais. Não tem que ser melhor que o de ninguém. Só tem que ser vocês, do jeito que Deus fez, cedendo um pouco aqui e ali.